Bem? Tem dormido bem? Ventilador. Uau! Graças a Deus. Até aqui Ele nos sustentou. Né? Diga para o teu vizinho, fica tranquilo, desfruta. Diga para ele, desfruta. Vai piorar muito ainda. Glória. Se você for numa igreja e o pessoal disser assim para você, tranquilo, irmão, vai melhorar. Você foge de lá, porque não é de Deus, viu? Porque daqui para frente tudo só vai piorar. Nada vai melhorar. Oh, glória! E por isso estamos alegres. Amém? Eu pelo menos. Né? Estamos às vésperas de ir para casa. Aleluia! 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 Glória mesmo ao Senhor. Bom, estamos em tempo de edificar a casa. Ano em que vamos nos esforçar e vamos passar o ano edificando a casa, amém? E hoje pela manhã, o pastor Robério nos trouxe uma meditação que trazia um raciocínio e uma revelação a respeito de edificar a casa e edificar o corpo. Eu também fui meditar, enquanto eu estava lá na praia, suando, meditando, e o que Deus me deu foi uma relação entre a casa e o reino. Eu creio que posso trazer isso como um outro apêndice, um complemento a mais daquilo que temos ouvido já. Deus nos tem verdadeiramente ministrado. Mas, para embasar o que eu estou falando, abra a tua Bíblia em 2 Samuel 3, versículo 9. 2 Samuel 3, 9. Já está lá? Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Vejam, Deus estava fazendo passar o reino da casa de Saul. Diga comigo, passar o reino. Vamos lá, todo mundo tem voz aí. Passar o reino da casa de Saul. Amém? O que quer dizer isso? Vamos edificar a casa, amém? Então temos que entender o que casa tem a ver com reino. Amém? Já que, na verdade, o que Deus espera é que nós possamos implantar o reino dele aqui nesta terra. Não é? Você já sabe disso. Foi enviado para cá para colonizar o planeta. E você está numa província do reino de Deus. Amém? Mas essa província aqui é a província mais rebelde que tem. A terra. Complicada. Vamos falar disso daqui a pouco. Casa e reino estão ligados. Deus, Ele não faz nada que não esteja ligado a casa, pai, filho, pais e filhos. E aqui a casa de Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e desobedeceu o que Deus tinha dito. E então Deus está dizendo que vai passar o reino da casa de Saul e vai entregá-lo a Davi e à casa de Davi. Olha aí. Não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá. Quando lemos a palavra, percebemos Deus lidando com família. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de casa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e nos fez a imagem dele. A imagem dele. Comigo, a imagem dele.
Porque Pai, Filho e Espírito Santo nos fizeram, homem e mulher nos criaram à imagem deles. A nossa imagem, diz a palavra. Pois é. Deus trata as coisas como casa, como família. É importante para Deus casa. Eu não sei se você teve uma boa casa, ou se o teu lar foi muito estruturado, ou se foi pouco estruturado, um lar arrebentado. Não sei. Eu sei que o projeto principal, o projeto inicial de Deus é que cada um de nós tivesse uma casa bem edificada, uma casa bem firmada, uma casa que ande nos seus caminhos, nas suas veredas, observando projetos eternos, casa que teme o Senhor, casa que serve ao Senhor, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele, como chefe da casa paterna, ele declara a casa dele sujeita a Deus. Deus lida muito com casa. Próximo texto está em 2 Samuel 7, versículos 12 em diante. Continua a história e Deus está falando assim: quando teus dias se cumprirem, ele está falando isso para Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, esse é Salomão, filho de Davi, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Amém? Deus está falando de tirar o reino e o trono de uma casa. Pergunta para o teu vizinho aí, ou para o teu cônjuge, quem que é o rei lá em casa? Cutuca ele aí. Quem é que está no trono lá em casa? Você responda, é o Senhor, o Rei dos Reis, reina e governa a nossa casa. Amém? Se qualquer outra resposta vai dar briga. É o Senhor. O Senhor está posto num trono. O trono dele está numa casa. E a casa está ligada ao reino. Este, o descendente de Davi, edificará uma casa ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai. E ele me será por filho. E aí, se pecar, quando o relacionamento é pai e filho, está incluído aí perdão. E ele já declara que ele vai castigar esse descendente, mas não vai tirar dele o reino. Não vai fazer passar o reino da casa de Davi. Deus espera que eu e você edifiquemos uma casa para Ele. E a casa não vai ser com um projeto e uma verba e muitas plantas e engenheiros e arquitetos. A casa que Deus espera que eu e você construamos para Ele é uma casa de habitação do Deus vivo em nós. Deus habita em nós e já não está mais interessado em casas feitas por mãos humanas, palácios. Deus agora veio e habita em nós. Construir uma casa para o Senhor fala de estabelecer o reino dele. Casa e reino andam juntos. Reino e casa são ligados e interdependentes. Amém? 2 Crônicas, capítulo 2, diz assim, e aqui continua o assunto ainda. 2 Crônicas 2, resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino.
Casa e reino, reino e casa. Diga para o teu parceiro aí do teu lado: minha casa é o reino de Deus. Edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Nós não vamos fazer nada disso. Nós já não precisamos edificar uma casa ao Senhor que seja de ouro, de prata e de pedras preciosas, como alguns acham que ainda precisamos, né? Que por motivos éticos aqui eu não vou dizer que é ali na Celso Garcia. Amém? Alô? Nada de trocentos homens, 500 milhões e pedras e importa pedras. Nada disso foi construído como casa ao Senhor. Por quê? Porque agora edificar uma casa ao Senhor depende de nós. Nós. Ele decidiu morar em nós. E deixá-lo habitar em nós e fazer disso uma casa para que o reino dele seja glorificado, é diferente de construirmos palácios. Por último, Lucas, capítulo 18, versículo 29. Olha só. Lucas 18, 29. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Casa é algo tão importante para Deus, que Ele diz assim: se a tua casa não glorifica o Senhor, e se você decidiu que você já não vai mais andar ligado à tua casa, mas decidiu que vai andar ligado com Deus, e você deixar a tua casa, não sei se alguém aqui passou por isso, de ter uma família, mulher, filhos, que não glorificam a Deus. E por conta disso, você se apartou um pouco desse relacionamento, talvez com parentes, vamos chamar de parentes. E eles seguiram um caminho e você seguiu outro caminho. Quando eu era empresário, nós nos convertemos e a empresa era de sociedade do meu pai e do meu tio. E eu preguei para os dois. Preguei para os dois. O meu pai, 6 meses depois que eu comecei a pregar para ele, ele se converteu de todo o coração. E o meu tio, irmão do meu pai, ele me dizia que ele já tinha o seu guia, que se chamava João do Portão do Cemitério. Ficou difícil o convívio do meu pai com o meu tio. Sabe de quem é a culpa? Minha. E sabe de quem mais é a culpa? Dele. Culpa não é uma palavra boa, mas a responsabilidade do assunto, já que não pode haver comunhão entre luz e trevas, não dá para ter. E muitos de nós acabam tendo que deixar casa e mulher, e irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus. E acabamos que um seguiu um caminho por uma empresa e o outro seguiu outro caminho por outra empresa. E Deus nos deu grande gozo e alegria de poder ter outros tantos irmãos, tantas casas que se abrem para nós e que se aproximam da gente, que já agora, como família, cutuca quem está do teu lado e diz: eu não sei se sabia, mas sou teu irmão, viu? Eu vou puxar teu tornozelo até o último dia. Viu? Vou te cutucar até o último dia. Porque Deus nos deu esse convívio de família aqui. Somos irmãos.
irmãos, feito irmãos da família de Deus. E Ele nos contemplou com algo muito mais sublime do que o irmão de sangue. Existem amigos muito mais que irmãos. Amigos nossos aqui, gente tão querida, muito mais do que os próprios irmãos que acabaram se afastando. Na minha casa, não há uma rejeição. Na casa do meu pai, eu tenho uma irmã e um irmão. E eles vêm aqui, gostam de vir. Sabe aquela turma de Páscoa e Natal? Páscoa e Natal? Páscoa e Natal? Amém? Pergunta para o teu vizinho, é você que ele está falando? Vem aqui só na Páscoa e Natal? Páscoa e Natal? Pois é, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é isso, né? Tem um jantar, vamos lá. Tem não sei o quê, vamos lá. Vamos domingo, o que tem? Não tem nada. Não vou não. Mas deixa eu te dizer um segredo. Sempre tem alguma coisa aqui de domingo. Não tem jeito de não ter nada. Deus é bom. Ele nos alimenta, nos fortalece, nos inspira, se revela a nós. E Deus nos garante que nós vamos ter uma casa. Reino e casa fala de nós termos uma cultura. Deus nos enviou aqui para estabelecer uma cultura. Estabelecer uma casa para o nome do Senhor fala de aspectos culturais. Do que a gente gosta, o que a gente tolera, o que a gente não suporta, o que a gente pratica, o que a gente é proibido de praticar, o que se faz, o que se deixa de fazer, como são as nossas artes, os nossos esportes, as nossas expressões, a nossa poesia, qual é o nosso idioma, o que nós permitimos ser dito, o que não. Abre parêntese. Essa galera que está fazendo essas charges lá na França, esses caras são uns loucos. Eu não sou Charlie, ok? Escreva aí na sua Bíblia. O apóstolo não é Charlie. Nem eu, nem o Papa, que também não é. A declaração do Papa é: há limites para a liberdade de expressão. Porque eu não posso chegar aqui, pegar você aqui e ficar te xingando, xingar a tua mãe e falar tudo que vem na minha cabeça. Né? Quem fala o que quer, toma um tiro. Não é? Não é assim? Hoje em dia é assim. Pois é. Liberdade de expressão é boa? É boa. Há limites para isso? Claro que há limites. Isso depende da nossa cultura. Cada um tem uma cultura. Hoje o pastor Roberto estava pregando sobre Deus abençoar todas as pessoas. E eu estava elaborando isso aqui enquanto eu ouvia, eu dizia, Ele abençoa tanto os charlis quanto os islamis. Os que usam um lápis quanto os que usam uma metralhadora. E às vezes o lápis faz muito mais estrago que a metralhadora. Mata mais do que a metralhadora. Mas Deus abençoa toda essa turma. Deus abençoa os descendentes de Isaac e os de Ismael. Os dois. E os que são descendentes de Ismael, que estão em caminhos longe do Senhor Jesus Cristo, porque tem muitos que estão perto. Muitos descendentes de Ismael cristãos. Tem muitos. Mas tem muitos descendentes de Ismael que estão longe de Cristo. Mas Deus os chama meus servos. Ele diz na sua palavra, eu levanto Ciro, meu servo. Ciro é o rei da Pérsia. Ele levanta Faraó, rei do Egito, meu servo, para fazer alguma coisa para ele. Deus, ele move o xadrez mundial e abençoa e levanta Babilônia para fazer juízo contra Israel. E ele levanta o rei da Babilônia para dominar sobre Israel com um propósito. E o rei da Babilônia se mostrou muitas vezes temente ao Senhor. De sorte que o que eu quero tratar contigo de edificar a casa, estabelecer o reino e trazer uma cultura, fala de algo que nos acontece durante a vida.
assim, dos 0 aos 7 anos, você nasceu num determinado lugar. Você nasceu em Portugal, deu sorte. Ou você nasceu na China, comunista, já não deu tanta sorte. Ou você nasceu no Afeganistão, deu um azar brabo. Ou você nasceu lá sei onde. Dependendo das condições que você nasce, você vai ser programado até mais ou menos uns 7 anos de idade para você se aculturar. Nossa personalidade, se nós vamos matar gente ou não vamos, se isso é permitido e é legal ou é ilegal, se nós vamos ser igualzinho ao nosso pai, ou nós vamos ser exatamente o contrário do nosso pai, a gente decide essas coisas na infância. Essas coisas de formação e de personalidade e de cultura, elas se entranham em nós desde pequenininho. Se você pega a criancinha e dá a metralhadora para eles carregarem, eles acham aquilo tudo normal e vão se aculturar com metralhadora. Deus, Ele nos enviou para cá para nós colonizarmos esse lugar. E cada um de nós recebeu uma cultura diferente quando nasceu. Foi ou não foi? Desde que você era pequenininho, te ensinaram certas coisas, inclusive de religião. Além de esportes e arte e de toda a tua educação, também devem ter sugerido, no mínimo, religião. E você foi formado, e você decidiu coisas, estabeleceu elas como parâmetros, como cercas na tua vida, como limites, como estruturas, como âncoras bem firmadas para você, como verdades ou como mentiras. Você elaborou toda a tua programação e você foi formado. E houve uma implantação de uma certa cultura dentro de você, desde que você nasceu pequenininho. Aí, nós nos achegamos todos a Cristo e viemos todo mundo para cá, eu e você. E um aqui acha que cuspir na rua é tranquilo, é ótimo. Estou com a boca cheia de saliva, e o outro acha aquilo bárbaro, terrível. Onde já se viu que coisa mais nojenta? E o outro acha outra coisa. Cada um de nós julga segundo a cultura e tudo que foi programado em nós desde pequenininho. Cada um tem um costume, um hábito, isso é bacana, isso daqui não presta. Todos nós. Aí nós chegamos todos aqui. Né? Temos aqui uma colônia japonesa, uma colônia portuguesa, uma colônia armênia, uma colônia italiana, uma colônia árabe, toda essa turma, se eu não falei o teu nome, me perdoe, gregos, temos todo mundo aqui dentro. Mas Deus sabe que para que a gente receba uma cultura e transmita essa cultura e viva essa cultura, a gente tem que ser programado de pequenininho, desde pequenininho. Então o que ele fez? Vou fazer toda essa turma nascer de novo. Alô? Vamos fazer essa galera ser pequenininho. Abre aí em Lucas capítulo 18, versículo 17. Lucas 18, 17. Põe na tela para nós aí. Está na tela. Aleluia. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente veio aqui para dentro, e vai ter que ser tudo reprogramado, nós vamos ter que nascer de novo. E nós vamos ter que nos fazer crianças. Inocente. Gente que agora percebe que não sabe nada. Que foi ensinado errado. Que tudo que aprendeu estava comprometido. Estava impuro. Aprendi certas coisas muito boas. Aprendi um outro tanto de coisas que não tinha nada que ver. E agora eu estou aqui percebendo que os fundamentos, a verdade,
aquilo que é de Deus, isso aqui, ó, não bate com algumas coisas da minha cultura. E eu preciso mudar, porque eu quero edificar uma casa ao Senhor. E agora eu fui criado com um pavio curto, e se me cutucar, eu pulo. E do mesmo jeito que vem, volta. Sou reativo, sou sangue grosso, eu sou isso, sou aquilo, sou outro. E a gente fica aqui querendo melhorar um pouquinho a nossa cultura e a maneira como o nosso caráter foi formado. E eu te digo, irmão, não tem como. Não tem jeito. Só tem um jeito. É te matar. E você nascer de novo. E você ser achado aqui criancinha. E aprender tudo outra vez. E agora receber da fonte, de Deus. Do jeito certo. Da maneira certa. E ser outra vez aculturado. Para você transmitir agora a cultura do reino. Botar a cultura do reino num bode velho. Tem que transformar o bode velho numa ovelhinha. E como é que faz isso? Mata o bode. Deixa nascer outro. E agora você tem que ser reprogramado. Mas como é que isso acontece? Isso acontece com uma palavra, depois que nós pela fé recebemos Jesus Cristo, de todo o coração, e choramos porque percebemos a nossa condição, e a gente olhando para si mesmo diz, estou ferrado. Quando acontece isso e você chora, e você se amargura porque você percebeu que podia ter tido a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, mas está tudo errado, isso aqui está tudo errado. Você passa por um processo que se chama metanoia. A Bíblia chama de arrependimento. Traduziram para o português arrependimento. Quer dizer, você troca de maneira de agir. Você para de agir da velha forma e tem que agir de uma forma nova. Você nasceu de novo, é reprogramado para agora agir de uma nova forma. Metanoia, mudança de maneira de enxergar, mudança de maneira de pensar, mudança na maneira de agir, mudança de todo lado. Metanoia, quer dizer arrependimento. E arrependimento, gente, é uma coisa rara. Raro. Arrependimento não se vê toda hora. A gente vê gente que foi pega em flagrante delito, ficar com remorso e se chatear e dizer, eu estou triste porque eu fiz isso, não faria de novo. Mas arrependimento é quando você não foi pego em flagrante delito, e você olha para si mesmo e tem nojo, e diz, eu não quero mais ser desse jeito, eu não suporto mais Arles, a maneira dele, as formas dele, eu tenho que mudar, eu tenho que ser outro cara, eu tenho que me aculturar outra vez. E chora, e diz, não faço mais assim. No começo eu passei 2 anos falando muito palavrão, porque a minha vida inteira eu falei muito palavrão, porque o meu pai me ensinou a falar muito palavrão. E o lugar onde eu trabalhava falava palavrão, sem parar. Enquanto eu não estava no meu local de trabalho, eu estava jogando futebol. Palavrão, sem parar. Aí você se converte. Cada 10 palavras que eu falava, 20 era palavrão. Você imagina um convertido torpe. Chegou um momento que eu chorava, gritava, eu tinha que pedir perdão de 5 em 5 minutos. É uma bobagem, Senhor, me perdoa. E aí, outra bobagem, Senhor, demorou 2 anos para eu limpar a minha boca. Só esse item da cultura, não falar palavrão, 2 anos, para tirar isso da minha vida. Ainda de vez em quando,
Está aqui o meu treinador que não me deixa mentir. Sai uma besteira. Eu falo, perdão, Jesus, perdão. Mas isso é só lá na quadra, enquanto a gente está dando bolada um no outro. Mas nem sombra do que eu falava, viu? Essas coisinhas que você escuta lá é nada. Aquilo lá é... Ai. O que nos resta então? Nos resta ser achados por Deus, gente arrependida, mudada, transformada, metanoia, criancinhas que Ele pode deixar entrar no reino porque vão ser reprogramadas e vão aprender da maneira correta e vão se esforçar agora. Se esforçar não adianta, viu? Tem coisas que a gente se esforça. Deus é que tem que fazer. As coisas que você é obrigado a se esforçar para fazer, você tem que matar essas coisas. Matar. E fazer de novo, nova. Aí parece que nasce certo. Muita coisa que a gente se esforça a vida inteira para deixar, maus hábitos, coisas que você sabe que está errado, mas não consegue. Nossa província, aqui na terra, ela é rebelde. Se você olhar o universo da criação de Deus, a terra que Deus nos plantou para colonizarmos a terra e fazer dela um pedacinho do céu, é uma província rebelde. Rebeldona. Nós olhamos para nós mesmos, estamos todos cheios de orgulho das coisas que fazemos, nós somos egoístas e nós temos uma autossuficiência gigantesca. Olhamos para a sociedade como um todo e a sociedade declara, não foi Deus que nos criou. Para que inventar Deus? Não precisa disso. Já chega tanto problema que nós temos, ainda vamos inventar Deus. A sociedade fala isso, do Deus Criador, na nossa província chamada Terra, se rebela contra o domínio dele, é rebelde contra o seu governo, e não há arrependimento. E se não há arrependimento, não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não é reprogramado. E se não é reprogramado, vai continuar fazendo do velho modo. E as coisas não mudam. Quando se faz sempre do mesmo jeito, a colheita é do mesmo jeito. Meu convite é para que você se faça como criança. E você se deixe agora edificar casa para o Senhor. O primeiro passo que nós vamos dar para edificar bem a nossa casa e fazer um reino para o Deus Altíssimo é nos arrepender. É olhar a nossa condição e dizer, eu precisava ser moído, transformado em barro e fazer um outro vaso. Esse aqui não deu certo. Isso é raro de acontecer. Mas aqui entre nós vai ter alguns que vão fazer. E depois é só alegria. Porque não tem nada mais chato, mais tétrico, mais horroroso do que você estar com um pé em cada barco. Um pé no mundo e um pé no reino de Deus. E de vez em quando você pende para cá, de vez em quando você pende para lá. E você percebe que Deus não está nessa parada, porque as coisas não funcionam para você. Crente carnal faz as coisas todas segundo a sua própria vontade. Um pé no mundo, um pé no reino. Não edifica casa alguma, porque não tem como. Aqui no meio dos dois barcos passa um mar, onde você não edifica nada. Necessário é que você deixe o império das trevas e venha para o reino do Filho do seu amor. E aí você se firma aqui e em terra firme você começa a edificar outra vez. Desde criancinha, nova programação, se deixa ensinar outra vez, se corrige quando você errar. Se arrepende imediatamente.
Quando você vem para o reino, e você está no reino, você vira filhinho de papai, viu? Eu virei. E eu sou muito grato a Deus por isso, pelo modo como Ele me mima. Porque Ele me mima. Me mima. Me mima. Porque eu estou falando isso para vocês reconhecerem uma criança em mim. Amém? Me mima, me mima. Me dá lanche, e depois do lanche eu fico feliz. Ele me mima. No lanche. Enquanto você está com um pé lá e outro cá, Ele te disciplina. Ele não mima nada. Ele te disciplina o tempo todo. E ó, vai rapaz, cria juízo, vamos lá para o meu reino. E você está com um pé lá, outro cá. Não há arrependimento. Você olha para si mesmo e fala, estou bem, estou tranquilo, dá para aguentar. Estou indo, mas não está nada bem. E edificar uma casa para o Senhor exige uma decisão tua, enérgica, forte, de matar mesmo. Não é uma coisa assim de, eu vou me esforçar. Você vai se esforçar, você não vai fazer nada. Você tem que morrer para si mesmo, chorar e declarar, não quero mais ser desse jeito. E chorar, e se arrepender. E no dia seguinte levantar e chorar outra vez. E falar, Senhor, e o que eu vou fazer então hoje? Porque eu sempre fiz assim. E aí deixar Deus te dizer, você vai fazer assado agora, ó. E você fala, será? Mas isso é muito simples. E ele fala, vamos começar pelas pequenas coisas. E te deixar outra vez como um bebê, ser todo reprogramado. É preciso arrependimento, metanoia, nascer de novo. Aí nós vamos edificar uma casa ao Senhor. Então meu convite para você hoje é nós começarmos certo nesse ano. Começarmos com uma decisão muito forte. Nada de ser condescendente com si mesmo e com as suas práticas e com as suas coisas anteriores. Você chega em casa hoje e medita sobre a maneira como você foi criado, como você reage hoje, as coisas que você percebe que são cíclicas e você toda vez está ali emaranhado na mesma coisa e reage do mesmo jeito e aquilo parece que te pega sempre. Sabe uma coisa que eu posso dizer a vocês, prática sobre isso? Todas as casas que eu morava, chovia dentro. Caía, é uma telha, é uma calha, entupiu, transbordou. Chegou um momento aí numa casa minha que saía água de tucho de dentro da parede, assim, pelo negócio elétrico lá das tomadas. Molhou tudo. Já faz 10 anos que não chove mais dentro da minha casa. Acabou. Eu tive uma metanoia e mudei. Eu mudei. E Deus parou de inundar a minha casa. Foi sério. Estou te falando. Então faça uma meditação sobre as coisas que você vive e que parecem bobas. Mas, poxa, peraí, por que esse negócio me acontece? E outra vez, mudei de casa e aqui também chove dentro. Eu mudei para outra e chove também. Toda hora tem goteira e não sei o que lá. Vamos ver onde é que a gente tem que mudar. Onde é que está faltando arrependimento. Onde a gente precisa ser renovado. Deus quer um 2015 com uma casa novinha. Nós somos a casa dele. Tem que ser novinha para ele. Tudo novo. Tem nada melhor que casa nova, que a fechadura funciona, a torneira fecha quando você fecha, a luz acende e apaga. Tudo novo, bacana. Ou alguém aqui gosta de ir habitar numa casa velha, onde quando você abre o armário ele rosna, não abre. A porta, as duas, você tem que fechar uma de cada vez, porque se fechar as duas juntas, bate e não fecha. Não dá. Não adianta nada eu ficar aqui te mostrando os 10 passos para a mudança do seu caráter e da sua cultura.
da sua personalidade. Não adianta nada. Você vai continuar reagindo exatamente como a programação que você recebeu desde criancinha. A única maneira é matar essa criancinha que cresceu e virou um velho, bode velho, matar e nascer de novo, se arrepender. Nada de ficar aqui com os 10 passos para isso e para aquilo. Não resolve nada. Não adianta eu te dizer que na cultura do reino isso é diferente disso. Não adianta. Por mais que você saiba, você vai continuar reagindo conforme reagia antes, por causa da tua programação. Qual é a solução para isso? Mata! Nasce de novo, deixa ser reprogramado, se apresenta como criança outra vez. Porque muita gente chega aqui dentro, no seu orgulho, na sua coisa, né, de uma vida inteira de educação, de estudo, muito douto em letras, e diz: estou pronto para liderar, pastor. Onde o senhor me quer, é só me falar que eu vou lá e lidero. E muita gente chega aqui assim, mas na verdade o que Deus espera é que as pessoas entrem aqui agora para o reino, livres de toda aquela programação antiga e como criancinhas sejam outra vez aculturados. Fomos servidos por muitos empresários coreanos de alta patente de empresas que serviram o macarrão para nós. E entenderam, no Oriente eles entendem, aquilo tudo que eu aprendi não vale nada no reino de Deus. A cultura aqui é outra, as maneiras de reagir são outras. O cara te pede a capa, você dá também a túnica. Lá o cara te pede a capa, você dá um tiro nele. Ou você reage, ou você é morto. Aqui ele te pede a capa, você dá a capa e a túnica. Sabe o que acontece quando você dá a capa e a túnica para o ladrão? Deus te dá 7 capas e 7 túnicas novas. Uma vez, o ladrão me parou na saída da igreja e me disse: me dá o dinheiro. Bateu o revólver na minha janela. Me dá o dinheiro. Eu falei: eu vou pegar o dinheiro. Peguei a carteira, tirei R$200 que eu tinha na carteira, passei para ele assim, abri o tantinho assim o vidro, e ele falou: esquece o dinheiro, me dá o Rolex. Eu falei: tá bom, eu vou guardar o dinheiro. Peguei o dinheiro, R$200. Botei na carteira, tirei o Rolex e dei para ele pela janela assim: toma. Eu tinha pago 2 Rolex, um para mim e outro para Lilian, R$60. 30 o meu, 30 o dela. Amém? Amém? Hoje de manhã eu ganhei o meu 10º milésimo relógio de presente de aniversário. Porque eu dei o meu Rolex para o cara, e agora eu ganho o Rolex. Ganho o relógio, não ganho o Rolex. Eu não quero Rolex, viu? Não me dê. Não dá para andar por aí com R$5.000 no pulso. Não existe isso. Não estamos para isso. Tem que ter um pouco de cabeça. Então vamos nos arrepender no pó. E vamos nascer de novo. E vamos construir uma casa do zero para o Senhor. Fazer o reino dele estabelecido em nome de Jesus.